Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gibran Clay, sou executivo da Advanced Corretora, sou residente dos Estados Unidos já há 10 anos e trabalho na Advanced representando a empresa aqui nos Estados Unidos há 5 anos. Primeiro de tudo, queria agradecer ao BBG pela oportunidade de participar desse evento, falar um pouquinho sobre os investimentos e, claro, que não podia faltar um pouquinho da parte da remessa, né? Hoje a Advanced, como vocês podem ver, é a maior corretora de câmbio do Brasil, a gente vai falar um pouquinho disso. A Advanced está no mercado já cambial desde 1999. Né? A gente fala que a nossa moeda mais apreciada é a confiança. A gente trabalha com base na confiança, sempre tentando trazer para os nossos clientes a maior segurança quando o cliente pretende fazer uma operação de câmbio para o exterior. A gente conta com 6 estados no Brasil, com escritórios nesses 6 estados, e também nós temos aqui nos Estados Unidos uma base. A gente tem essa base já há 5 anos e a gente entendeu que era um momento adequado para trazer essa base para cá, por entender que existiam muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos ou que estavam em processo de migração do Brasil para cá, para poder dar essa assessoria, para poder dar essa ajuda aos brasileiros que querem fazer a intermediação de moedas. Nós contamos hoje com 170 colaboradores, mais de 41 mil clientes e há 5 anos nos Estados Unidos, mais desde 99 no Brasil. Então, a gente já está no mercado há bastante tempo, fazendo sempre a mesma coisa, que é o câmbio. Aqui um pouquinho dos nossos números, né, de 2021, nós subimos para 10 escritórios, nós temos 185 colaboradores, nossa volumetria é em torno de 21 bilhões durante esses anos que a gente está no mercado, são 96 mil operações em média no total, 40 mil clientes, e o nosso nosso banco 117 dentro do sistema de pagamentos brasileiros, quando você for olhar lá, a Advanced é o banco 117. Nós estamos aí desde 2014, top 5, nos últimos 2 anos, 2020 e 2021, nós estamos em primeiro lugar dentro do ranking do Banco Central. Isso traz um pouco de confiança, isso traz um pouco de base para poder falar de câmbio, para poder atender os clientes que estão querendo internacionalizar a moeda aqui para os Estados Unidos. Nós somos parceiros e credenciados a algumas câmaras, ao BBG, principalmente, nosso principal parceiro aqui nos Estados Unidos, mas principalmente ao Banco Central do Brasil. Tá? Isso é bastante importante para qualquer instituição financeira que é focada em câmbio. Isso é um pouco dos nossos principais clientes do Brasil em PJ, tá? A gente atende essas empresas já há bastante tempo, então a gente não atende só a pessoa física, nós também atendemos grandes empresas, e isso traz para a gente também uma robustez dentro do mercado de câmbio. Agora falar um pouquinho, né, do que são as remessas no exterior, para todo investidor que está no Brasil e está querendo imigrar para os Estados Unidos, está querendo começar um investimento aqui fora, ou está querendo se mudar eventualmente para cá, é sempre importante entender e ter isso em mente como que funciona o processo de internacionalização de moeda, como que funciona fazer os envios do Brasil para os Estados Unidos. Isso é uma dúvida bem recorrente. Então, o que é uma remessa internacional? Por mais incrível que pareça, é uma dúvida bem recorrente, e uma remessa internacional consiste, na verdade, no envio de dinheiro através de transferência eletrônica, saindo de um banco brasileiro, nesse caso, né, para o investidor brasileiro, em moeda nacional, e chegando ao banco de destino, nesse caso aqui nos Estados Unidos, em moeda estrangeira. Pode ser realizado tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Sempre importante que a conta precisa ter sempre os mesmos CPFs, ou seja, a conta brasileira precisa ter o CPF e precisa ser o mesmo titular aqui nos Estados Unidos. Para a conta de PJ, nesse caso seria o CNPJ. Então é bem importante ter isso em mente, que sempre precisa ser as mesmas titularidades. A gente vai falar um pouquinho também de quais as principais diferenças da Advanced sobre o meu banco, quais as principais vantagens. A gente entende que a primeira opção é sempre o nosso banco no Brasil, sempre com quem a gente trabalha, mas também as corretoras entraram nesse mercado por entender justamente que existia um gap bem grande no sentido de atendimento do banco de varejo com o cliente.
Então, a gente traz um pouquinho de quais as vantagens de operar junto com a Advanced. A gente tem um atendimento bem consultivo e personalizado para cada demanda. O que isso quer dizer? A gente trabalha só com o câmbio. O banco, muitas vezes, tem uma gama de produtos, dentre eles investimento, consórcio, seguros, e fica por último o câmbio. A Advanced é só focado no câmbio. Nós trabalhamos apenas com o câmbio. Então, isso nos traz também uma maior consultoria e um atendimento mais personalizado para cada demanda. A gente não cobra algumas taxas que os bancos convencionais cobram, justamente por isso. Como nós trabalhamos só com o câmbio, nós mantemos sempre, tentamos fazer da maneira mais simples possível, justamente por estar sempre trabalhando apenas com o câmbio e não com produtos acessórios. Os nossos custos são reduzidos justamente pelo que eu mencionei, justamente por trabalhar só com o câmbio e serviços acessórios e não com empréstimos, com consórcios e etc. A gente consegue algumas taxas bem diferenciadas. Normalmente, nós conseguimos reduzir aí até 10% quando comparado ao banco convencional. A economia em reais é bem importante salientar, né? Não só com as taxas do banco, taxas de fechamento, mas sim com a questão do spread bancário, que é bem importante mencionar também. A gente consegue uma tarifa bem diferenciada. A gente tem um dinamismo grande, uma agilidade. Nós temos hoje atendimento via WhatsApp, a gente consegue atender o nosso cliente via WhatsApp, não só para fechamento, mas também com relação a dúvidas, documentação e tudo aquilo que precisa ser realizado junto ao câmbio, a gente consegue dar esse atendimento e essa consultoria via WhatsApp. Não só WhatsApp, mas telefone e e-mail também, mas o WhatsApp a gente sabe que hoje é a ferramenta principal que as pessoas usam e a gente entende que isso traz um dinamismo bem grande para a nossa operação. A gente tem uma reputação bem ilibada e uma austeridade de política de compliance. O que isso quer dizer? Que a gente, nesses 20 anos de mercado, nesses mais de 20 anos de mercado, nós nunca estivemos envolvidos em nenhum tipo de processo administrativo, nenhum tipo de processo com relação à lavagem e evasão de divisa junto ao Banco Central. Somos uma corretora que sempre preza pela política de compliance, a gente sempre traz essa segurança não só para o cliente, mas também para os investimentos do mesmo que está fazendo nos Estados Unidos. E, claro, nós somos hoje líder de mercado, né? Com escritório aí em 10 estados, temos aí 185 funcionários focados em dar melhor consultoria, dar o melhor atendimento, melhor experiência para o nosso cliente. Falando um pouquinho de qual o primeiro passo a partir do momento que eu decido fazer um investimento nos Estados Unidos, eu decidi que tipo de investimento eu vou realizar, então eu preciso enviar recursos, capital para o exterior. Como que isso se dá? O primeiro passo é justamente escolher uma instituição financeira que seja credenciada pelo Banco Central e que possua uma reputação ilibada, né? A gente brinca que o Google hoje é o nosso maior aliado. Você pode colocar lá quais são as corretoras de melhor reputação e o próprio Google te dá um ranking de quais corretoras prezam pela questão da reputação e compliance. Então, a Advanced está no mercado já desde 99 e ela é credenciada pelo Banco Central desde então. O primeiro passo para fazer os envios para o exterior é justamente a questão do cadastro. O cadastro é uma norma do Banco Central, né? Ele não é uma abertura de conta, é um cadastro. A gente precisa de alguns documentos do cliente para poder abrir o cadastro e começar o processo de envio de recursos do exterior. Ele é razoavelmente simples, né? Tanto de pessoa física para pessoa jurídica. A gente precisa de alguns documentos base, sendo eles identidade, comprovante de endereço, um formulário preenchido de forma 100% online e também o imposto de renda. O imposto de renda ele é o que dá limite operacional para o cliente. O que isso quer dizer? Que com base no que está declarado no imposto de renda, o cliente vai ter um limite para fazer envios anuais para o exterior. E o que acontece? Quais são os tipos de operação no mercado cambial e quais os benefícios de cada operação? Então, se eu decidir fazer um envio para o exterior, que tipo de operação eu vou estar realizando para esse investimento, né? As mais comuns, né, normalmente a gente tem a remessa direta para a conta bancária ou a disponibilidade. O primeiro passo é justamente o cadastro de câmbio, como eu mencionei anteriormente.
a gente atribui um limite operacional de acordo com o IR, de acordo com a capacidade financeira desse cliente. O fechamento de câmbio se dá junto à Advanced, o cliente faz a transferência dos reais para a Advanced e a gente liquida essa operação em dólares para os Estados Unidos. Ou seja, o cliente faz uma transferência para a Advanced em reais e a Advanced faz uma transferência em dólares aqui para os Estados Unidos. Esse tipo de operação de pessoa física para pessoa física, ou seja, uma conta bancária no Brasil para uma conta bancária nos Estados Unidos, tendo ela o mesmo CPF, o mesmo beneficiário, o imposto sobre operação financeira, ou seja, o IOF, é de 1,10%. O spread, que na verdade a gente fala ali que tem 10% menor normalmente que pelo banco tradicional, ele inclui custos operacionais, custos administrativos, tarifas interbancárias e também o custo da corretora. E o IR, né? O IR, na verdade, algumas instituições, alguns bancos cobram alguns impostos indevidos, mas não existe tributação sobre esse tipo de operação. Então, é 0% de imposto de renda, o spread cambial e o IOF. Então, essa é a característica da operação de disponibilidade. Passando para o próximo, qual é a segunda mais comum? É a remessa direta para a conta PJ, ou uma offshore, ou uma PJ americana. A gente nota que muitos investidores optam por abrir uma offshore, optam por criar uma blindagem patrimonial e acabam abrindo uma PJ aqui nos Estados Unidos. Isso se dá com alguns benefícios quando o cliente faz um aporte de capital nessa empresa, ou seja, faz o envio da conta de pessoa física dele no Brasil para a conta de pessoa física dele, de pessoa jurídica dele aqui nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? A gente vai cadastrar a pessoa física dele no Brasil conosco, vai fazer o fechamento novamente em reais para a pessoa jurídica dele aqui nos Estados Unidos. A gente faz o envio do Brasil, o dinheiro cai na conta da Advanced em reais e nós transferimos direto para essa conta PJ do cliente aqui nos Estados Unidos. E qual a diferença disso? O IOF é de 0,38%, ao invés de 1,10%. O spread normalmente é o mesmo, justamente por não haver nenhum tipo de diferença com relação a PJ ou pessoa física. O IR também não existe nenhuma tributação nesse sentido, e a gente continua novamente oferecendo aí pelo menos até 10% quando a gente fala sobre o banco convencional. Então a gente consegue uma redução nesse sentido. Acredito que para muitos dos investidores é uma opção, quando a gente fala de consultoria cambial, é uma opção bastante inteligente, justamente pela questão do IOF, que acaba sendo reduzido para 0,38% ao invés de 1,10%, e acaba sendo muito usado por esse tipo de investidor, principalmente no mercado imobiliário para proteção patrimonial. E a gente passa também para remessa direta para Title Company ou Escrow Account. O que isso quer dizer? Muitos investidores optam por fazer investimentos em EB5 ou para compra de imóveis. Essas são as duas operações mais comuns que a gente vê nesse sentido. E é o mesmo processo, a gente cadastra esse cliente no Brasil em pessoa física, se dá o fechamento no Brasil, só que a diferença é que nós liquidaremos essa operação ou para a Title Company ou para uma Escrow Account. Justamente porque o nosso escritório está aqui nos Estados Unidos, a gente sempre tenta trabalhar em sinergia junto com esses agentes, seja um advogado de imigração, seja um corretor imobiliário, seja um agente, um mortgage broker, para justamente a gente ter essas documentações, tanto da Title quanto da Escrow, para a gente conseguir fazer isso da forma mais tranquila, mais fácil possível. E como vocês podem ver, o IOF de 0,38%, o spread cambial normalmente é o mesmo para esse tipo de operação e, novamente, não existe nenhuma base para ter imposto de renda sobre esse tipo de operação. É nada mais do que 0,38% de IOF e também para esse tipo de operação a gente vê uma média de mais ou menos 10% de economia para o nosso cliente quando ele faz esse tipo de operação aqui para os Estados Unidos. Então, eu acredito que dentro dessas três mais comuns práticas aí que os clientes fazem, essas são as mais usadas, tanto ela seja a remessa direta para a Title Company, a remessa para a PJ ou a remessa para a pessoa física, né? O único diferencial quando a gente faz de remessa
de pessoa física para pessoa física acaba sendo o IOF. Mas quando a gente faz para uma PJ aqui nos Estados Unidos, a gente acaba tendo aí uma proteção patrimonial nesse sentido. Se ficou alguma dúvida, eu fico à disposição para atender qualquer tipo de pergunta. O nosso escritório está aqui nos Estados Unidos, também em São Paulo, nossa matriz. O meu telefone de contato está aqui abaixo, nosso e-mail também. Muito obrigado.